Começaram os campeonatos nacionais ao redor da Europa e nada mais justo do que eu compartilhar com vocês as minhas apostas para cada um deles. Premier League, Série A, Ligue 1, etc, né? Esse é um Futebol Brasil e hoje é dia de fazer uma previsão dos principais torneios europeus. Aliás, previsão não, né? Eu vou te dar o gabarito e você faz o que você quiser com essa informação valiosa. Vamos começar com o que era para ser o mais competitivo campeonato europeu, a Premier League. O fato é que nos últimos anos a competição supostamente mais equilibrada deixou um pouco a desejar, né? Não só no quesito no nível dos jogos, mas pelo menos no número de postulantes ao título. 17-18 deu Manchester City, sem grandes problemas. 18-19 ficou ali entre Liverpool e City, mas deu City de novo. 19-20 deu Liverpool de novo, mas entre os mesmos dois clubes, City e Liverpool. E finalmente na temporada passada o United apareceu como um possível adversário que no fim perdeu forças. Se pegarmos os últimos 4 anos, né, apenas 3 clubes apareceram entre os 2 primeiros colocados. Liverpool, Manchester United e Manchester City. Essa temporada tem tudo para ser um pouco melhor, né? Pelo menos um pouco mais emocionante nas últimas rodadas. O Chelsea volta a surgir como um dos favoritos e o United, na Premier League, né, se mostra um time que ganha até os jogos que joga mal, algo típico de quem vai disputar até o fim. Liverpool e City também continuam como favoritos, principalmente pelo nível de futebol apresentado. Os Reds se recuperaram da temporada passada e já dão o primeiro passo para uma consistência nível de campeão, né? Vamos falar de campeão, quem vai ser o campeão e lógico das primeiras colocações na tabela. Na minha aposta, o Manchester City ainda tem tudo para ser o campeão. De novo. O grande diferencial do City é a capacidade de girar o grupo e continuar tendo resultados em jogos da Liga. Um elenco mais equilibrado, eu diria, né? Chelsea e Liverpool vêm em uma segunda prateleira, apesar de ambos os times serem muito fortes, ainda sofrem com uma dependência dos seus titulares. E o United vem um pouco atrás, já com uma incerteza de rendimento mesmo entre os 11 iniciais. A qualidade individual do time pesa muito e por isso pode surpreender, mas, né? Vamos lá, na minha tabela fica Manchester City em primeiro, Liverpool em segundo, Chelsea em terceiro e United em quarto colocado. A briga pela artilharia vai ser intensa. Salah, como sempre, vai estar ali na disputa, Lukaku, que está em um time muito criativo, vai estar lá também, e Cristiano Ronaldo, porque é o Cristiano Ronaldo. E pelo perfil dos times nesse ano, eu vou de CR7. Algo ali na casa dos 25 gols, que é até pouco para ele, mas para a competição já é mais que suficiente para artilharia. Líder de assistências, consequentemente, será Paul Pogba. E nesse caso eu tenho um pouco de vantagem, né, pelos números gigantes que ele já atingiu nos primeiros jogos. Finalmente, a grande decepção da competição será o Arsenal. Não é propriamente uma decepção, porque ninguém espera muito dos Gunners, mas será mais um ano que se gasta muito em contratações e se obtém pouco ou quase nenhuma melhora de rendimento. Aposto no máximo em um 9º lugar aí pro time. Agora vamos falar de uma La Liga diferente do que vimos nos últimos 15 anos. Sem nenhuma superestrela, apenas as estrelas menores, digamos assim, o campeonato que continua, né, entre os 3 maiores nacionais, mas com mais chance de uma surpresa. O grande detalhe da La Liga é que é um campeonato que não se tem muito espaço para recuperação. Os principais times ganham muitos pontos, o que torna muito complicado de se recuperar depois de um início muito ruim ou depois de perder pontos em jogos supostamente mais fáceis. Dito isso, eu cravo aqui o Real Madrid como campeão da temporada, pela consistência de um jogo coletivo que vem dado certo e lógico, de um Benzema que vai fazer mágica nesse ano. Benzema e Vini Júnior, né? O Atlético de Madrid em um segundo lugar, apesar de eu gostar muito do elenco do Atlético de 2021. A briga pelo título vai ser aqui, né? Entre esses dois, ambos na casa dos 85, 90 pontos, e aí vem a grande questão. E o Barcelona? Pega ou não pega um terceiro lugar? Olha, a briga pela terceira posição deve ficar entre Sevilha e Barcelona. Eu ainda acredito que o Barça vai se reerguer dentro do possível, né? Mas o negócio vai ser bom, vai ser legal de assistir. Artilheiro é uma tarefa fácil aqui, porque se eu apostei no Real, eu preciso apostar em Benzema. E eu vou ser ousado e apostar em Benzema também para ser líder de assistência. Igual o Kane fez na Premier League passada. A decepção para mim vai ser o Villarreal, né? Que é o atual campeão da Europa League e vai ter dificuldade para se classificar de novo para qualquer competição internacional.
O campeonato francês pode até ter um favorito, mas eu vou palpitar mesmo assim, só que de maneira mais resumida por motivos óbvios. Ano passado tivemos uma surpresa definida nas últimas rodadas da competição, mas esse ano isso é muito improvável. O PSG é mais favorito ainda do que sempre foi, com um elenco maior e mais capaz de variações caso seja necessário, né? Digo que vai ser campeão e só 2 times hoje chegam perto de competitividade, né, dos parisienses. O Lyon, com a sua legião de brasileiros que vem jogando muito bem na Liga e na Liga Europa, e o Olympique de Marseille, que ainda não está tão afiado com o Sampaoli, mas consegue resultados, o que é fantástico para uma competição de pontos corridos. Então aqui é PSG em primeiro e eu vou apostar no Lyon em segundo. Só os 2 se classificam para Champions direto, sobrando a repescagem para o Olympique de Marseille. O artilheiro aqui vai ser Mbappé de novo, principalmente agora jogando com mais um garçom que é o Messi, né? Ele vai ser um dos poucos do elenco a jogar a maioria dos jogos, principalmente por causa das questões físicas, então pode colocar aí uns 30 gols na conta do garoto Mbappé. Líder de assistência tem muita variável, né? Mas eu apostaria no Payet do Olympique de Marseille. No ano passado o Marseille fez poucos gols e mesmo assim ele foi vice-líder atrás apenas do Memphis Depay. Nesse ano eu tô apostando em uma temporada melhor do time e ele deve garantir a liderança. O PSG tem muitos nomes para dividir a função do último passe, então é improvável que esse líder de assistências fique com alguém do campeão. A decepção vai ser o Lille, né? Atual campeão da Ligue 1, que perdeu muitos jogadores, mudou de treinador e vai precisar de um tempo para se reencontrar, o que pesa muito em um campeonato assim disputado e de pontos corridos. Vamos falar agora da Série A italiana, que é um dos mais abertos em questão de campeão, na minha opinião, né? Um dos mais difíceis de se apostar. Você tem uma Juventus com dificuldades, que vai melhorar, mas não o suficiente para ganhar o Scudetto. Uma Inter de Milão mantendo o ótimo desempenho do ano passado, mesmo sem ser o melhor jogador e com uma mudança de técnico. Um Milan com muita sede para brigar pelo título e que conseguiu repor as peças que saíram na janela, né? Ele perdeu o Donnarumma, trouxe Mike Maignan, trouxe Tonali e Tomori em definitivo. Tem o Napoli com ótimas apresentações, já bateu até a Juve nesse começo de campeonato, além de Atalanta e Roma vindo ali por fora. Atalanta ainda com uma base boa daquele timaço de 2 anos atrás, apesar de menos intenso, e a Roma de Mourinho, como sempre, muito competitivo. Esse ano eu acho que ainda é da Inter. O Milan pode até tentar pegar os Nerazzurri em uns tropeços, mas a tendência é que o bicampeonato chegue. Milan em segundo e, pasmem, Atalanta em terceiro lugar. O Napoli em quarto e a Juventus fora da Champions. Anota aí, hein? Depois vocês me falam se eu acertei. Sem robozão, a artilharia tende a ficar com Ciro Immobile. Com o Muriel da Atalanta ali brigando, porque a Atalanta é um time que faz muitos gols, né? E Lautaro com mais números, já que Lukaku deixou esse posto vago na Inter. Líder de assistência vai depender muito da inspiração dos atacantes. Eu acredito em uma Inter marcando muitos gols, então Barella deve ser o destaque aqui, com algum nome da Lazio ou do Milan surgindo na segunda colocação. A decepção, então, é fácil falar, né? Vai ser a Juventus, sem vaga na Champions. Escreve aí o que eu tô falando. Vamos então fechar os 5 grandes campeonatos europeus com a Bundesliga. O campeonato alemão pode até ter um campeão quase como certo, mas ainda tem um dos melhores jogos de se assistir e as histórias bem legais. Eu não preciso me aprofundar muito para falar que o Bayern vai ser o campeão, né? Na verdade, eu tô muito impressionado com a capacidade de adaptação do Nagelsmann e eu digo que vai ser com muitas rodadas de antecedência. O Borussia vai ser o grande rival do Bayern de Munique a longo prazo na competição, com esse Wolfsburg ainda disputando com o Leipzig e Leverkusen as 2 vagas seguintes de Champions League. Agora, na briga da artilharia, cara, vai ser outro nível. Hoje, se eu fosse apostar em um jogador só para ser artilheiro, eu apostaria no Haaland. Mas o time do Bayern de Munique tá muito agressivo, tá muito rolo compressor e mesmo que o momento favoreça o norueguês, Lewandowski vai marcar todo o jogo sem falha. Então eu acredito no Lewandowski brocando essa artilharia por muito pouco, ao contrário do que foi ano passado, né? Vai ser algo tipo 36 gols pro Leva e 32 pro Haaland. A assistência deve se manter com Thomas Müller e com talvez Kimmich ali surgindo como uma surpresa, mas essa sinergia entre Lewandowski e Müller é muito grande. E a decepção vai ser o Mönchengladbach, né? Já tá sendo, na verdade. O ano passado chegou no mata-mata de Champions, mas não passou de um 8º lugar na Bundesliga. Esse ano deve ficar ainda mais no meio da tabela, isso se não brigar para não cair. A saída do treinador Marco Rose e a queda de rendimento de alguns jogadores importantes, como o Thuram,
estão pesando muito para o clube alemão. Bem, essa é a minha lista de previsões e apostas para a temporada 21-22. E ó, já aperta o like aqui embaixo e coloca as suas previsões na caixa de comentários. Não esquece também de se inscrever para você vir me zoar no fim da temporada e falar que eu errei tudo, né? E se quiser ver vídeos anteriores do canal, é só clicar aqui ou aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.